Uma boa noite a todos, que a paz esteja com todos, amém? Eu queria estar compartilhando com os irmãos, as irmãs, essa noite, uma breve palavra, se encontra ali no livro do profeta Daniel. Se puder estar abrindo comigo para nós podermos ler. Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo 6, versículo de número 4. A Bíblia diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Daniel capítulo 1, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, esse texto de Daniel, um texto tanto quanto conhecido, ali no capítulo 1, onde a Bíblia diz que Daniel, ele juntamente com os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não quiseram se contaminar. E a Bíblia vai dizer que depois, no versículo 17, depois de 10 dias, olha o que aconteceu. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Ou seja, nós lemos aqui no capítulo 6 que Daniel, eles armaram para ele, tentaram colocar culpa em algo nele, procurando alguma coisa de errada, mas não encontravam. No capítulo 1, nós vemos que Daniel, quando ele foi escolhido, ele não quis se contaminar com aquela comida, nem com aquele vinho. Ele se absteve dos manjares do rei. E Deus deu para ele e para os seus amigos conhecimento e inteligência. Mas para Daniel, a Bíblia diz que Deus deu entendimento e toda visão em sonhos. Então Daniel, ele era um homem, um jovem diferenciado naquele tempo que ele viveu. Ele não era igual aos outros, nem mesmo igual aos seus amigos. Ele tinha um diferencial. E o diferencial dele, ali no capítulo de número 6, onde nós lemos um versículo 4, do capítulo 6, fala que ele era fiel e não se achava nele nem vício nem culpa. Ou seja, ele era um servo do Senhor. Então, armaram contra Daniel para que pudessem fazer algum mal a Daniel. E a Bíblia vai dizer, a partir do versículo de número aqui do 6 até o 28, que eles armaram contra Daniel. Os irmãos, a maioria dos que estão ouvindo, sabem que eles conversaram com o rei, convenceram o rei para que o rei criasse uma lei, um decreto, para que ninguém pudesse
está orando a nenhum Deus durante 30 dias. Porque eles sabiam que Daniel, ele era de oração. Daniel, ele era diferenciado. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E quando ele ficou sabendo desse decreto, ele continuou orando. Do jeito que ele já fazia, ele continuou orando as 3 vezes ao dia. E a Bíblia vai dizer que eles sabiam que ele orava, foram lá na casa dele e ele estava orando, como ele já fazia por costume. E chegaram até o rei e falaram para o rei, falou, rei, Daniel, ele não está nem fazendo caso do senhor. Ele te desobedeceu. O senhor criou aí um decreto, uma lei, e ele não quis nem saber. Então, o senhor tem que cumprir aquilo que o senhor decretou. O rei falou, então manda trazer ele. Traz ele aqui, porque se eu decretei que não podia, não pode. Traz aqui. Aí eu quero ler agora o versículo de número 16. Então o rei, do capítulo 6. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. Prestem bem atenção agora. E falando o rei a Daniel, disse, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. É interessante que o rei fala, o rei faz uma afirmação. O rei não faz uma pergunta, ó, Daniel, o Deus a que você serve, talvez ele pode te livrar. Porque a Bíblia fala que o rei, ele não queria fazer aquilo. Foi contra a vontade dele. Mas como ele tinha decretado, tinha que fazer. Então ele falou para Daniel, Daniel, o rei, o Deus a que tu serves, ele vai te livrar. E a Bíblia diz que o rei, continuando aqui, versículo 18, o rei foi para o palácio e ele não conseguiu dormir a noite inteira. Olha aqui o que diz a Bíblia. Então o rei dirigiu-se, versículo 18 do capítulo 6 de Daniel. Dirigiu-se ao palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Ou seja, o rei ficou ali, não dormiu, ficou ali em jejum, não quis que os músicos viessem tocar nada. Mas quando foi logo cedo, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele foi lá na cova, onde estava Daniel, que tinha sido jogado junto com os leões. O versículo 20 diz assim, e chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Aqui o rei já toma uma outra posição. Ele já chama Daniel. Será que o Deus a quem você serve, Daniel? Será que ele te livrou? Ou ele poderia te livrar? Mas o interessante é que o rei, ele não chegou na cova e observou, ou pediu para alguém ir lá ver como que estava, não. Ele foi lá e ele chamou Daniel. E é tão interessante esse texto, que o 21 vai dizer que Daniel, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. A Bíblia diz que Daniel, ele fala para o rei, fala, ó rei, Deus me livrou. Deus não viu, eu não fiz nada de errado. E Deus, ele me deu o livramento. E a Bíblia diz que o rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova, intacto, sem ter sido acontecido nada. Ele não teve um arranhão. E o que eu quero dizer com esse texto?
o que Deus tratou comigo para me compartilhar com cada um de vocês que estão aí do outro lado ouvindo. Nós podíamos imaginar, poxa vida, que Deus é esse? Que por Daniel orar, Deus permitiu uma punição a Daniel. Daniel foi punido porque ele estava orando. Ele não podia falar, não, eu não vou orar. Eu vou esperar 30 dias e não vou passar por essa provação. Poderia, mas a Bíblia diz que Daniel não fez isso. Daniel continuou buscando a Deus. Porque Daniel, ele tinha convicção que Deus era na vida dele. Então, humanamente falando, falando com os olhos carnais, humanos, nós podemos dizer o quê? Que Daniel, ele foi jogado ali porque ele estava orando. Porque ele estava buscando a Deus. Mas se nós analisarmos esse texto com os olhos espirituais, nós vamos ver o quê? Que através da oração, da fidelidade de Daniel, ele não foi apenas lançado na cova dos leões. Ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Ele teve um livramento. Deus livrou ele. Deus mandou um anjo e o anjo tampou a boca dos leões. Então Daniel, ele teve uma experiência extraordinária por buscar a Deus. Mas Deus não livrou Daniel daquela punição. Deus não livrou Daniel da cova. Mas a Bíblia diz que Deus livrou Daniel dentro da cova. Deus não impediu que ele fosse jogado, mas a partir do momento que ele foi lançado no meio dos leões, a mão de Deus estava ali, tapando a boca daqueles leões e não permitindo que nada acontecesse a Daniel. Então, o que eu quero dizer nesse momento, nessa noite, que você está ouvindo essa palavra, permaneça fiel a Deus, permaneça fazendo a vontade de Deus, permaneça buscando a Deus, que com certeza Deus ele vai te guardar, Deus ele vai te dar o livramento, Deus ele vai te livrar da boca dos leões famintos que querem te devorar vivo, porque a Bíblia diz que o nosso adversário ele brama como um leão, procurando aquele a que ele possa tragar. Ele está querendo nos tragar, mas em nome de Jesus, o Senhor vai interferir ao nosso favor. Esse leão que anda ao nosso derredor, ele pode tentar, mas o Senhor vai tampar a boca dele e vai nos dar o livramento. E o nome do Senhor vai ser louvado, exaltado e glorificado. Mas para isso, Deus conta conosco que nós permaneçamos fiéis a Ele, como Daniel foi um homem fiel. Que nós permaneçamos separados, nos separando das coisas desse mundo, porque foi o que o Daniel fez. Daniel não quis participar do banquete. Daniel ele ficou separado das coisas do mundo. É o que nós temos que fazer, nos separar, mesmo estando no mundo, não se contaminando com as coisas do mundo. Deus ele tem que olhar para nós e encontrar em nós o que ele encontrou em Daniel. O que Deus encontra em Daniel? Um Daniel que era fiel. Deus ele tem que olhar para nós e encontrar em nós homens e mulheres fiéis a ele, que não tem culpa de nada, que não tem vício nem culpa, como Daniel,
que não tenham nada para falar de nós. Porque foi isso que foram procurar Daniel alguma coisa e não conseguiram encontrar. Que as pessoas queiram nos apontar, mas não tenham motivo para nos apontar. Porque nós sabemos que o nosso adversário, ele quer o tempo todo nos apontar. E ele usa pessoas para nos apontar, mas não tem que encontrar nada em nós. Nós temos que tomar o máximo de cuidado de andar na presença de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós temos que permanecermos fiéis na presença do Senhor, para que o Senhor, no tempo oportuno, ele venha nos dar livramento, da mesma maneira que ele deu para Daniel. Eu creio, toma posse nessa palavra, toma posse dessa palavra na tua vida, permaneça fiel a Deus, não dê motivos para o adversário querer destruir a tua vida, não, porque Deus, mesmo se o inimigo tramar contra você, vai cair por terra, porque Deus é contigo, Deus ele é conosco, e Deus ele vai estar nos livrando a cada instante, e o nome do Senhor vai ser louvado, exaltado e glorificado. Toma posse dessa palavra para a tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus te abençoe.